Abramos a palavra de Deus na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 9. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 9, iremos ler até o verso de número 14, essa primeira sessão deste capítulo. Não sou eu porventura livre? Não sou apóstolo? Não vi Jesus nosso Senhor? Acaso não sois fruto do meu trabalho no Senhor? Se não sou apóstolo para outrem, certamente o sou para vós outros, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. A minha defesa perante os que me interpelam é esta: não temos nós o direito de comer e beber? E também o de fazer-nos acompanhar de uma mulher irmã, como fazem os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas? Ou somente eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar? Quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Porventura falo isto como homem, ou não o diz também a lei? Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca do boi quando pisa o trigo. Acaso é com bois que Deus se preocupa? Ou é seguramente por nós que ele o diz? Certo que é por nós que está escrito: pois o que lavra cumpre fazê-lo com esperança. O que pisa o trigo, faça-o na esperança de receber a parte que lhe é devida. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolher-vos de vós bens materiais? Se outros participam desse direito sobre vós, não temos nós em maior medida? Entretanto, não usamos desse direito, antes suportamos tudo para não criarmos qualquer obstáculo ao Evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam? E quem serve ao altar, do altar, tira o seu sustento? Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Até aí, palavra de nosso Deus. Oremos mais uma vez. Senhor nosso Deus, nós pedimos a iluminação do Teu Espírito no entendimento da palavra lida e também aplicada aos nossos corações. Que o Senhor nos conduza no entendimento de Tua palavra, para que tiremos dela as lições devidas para o nosso dia a dia, a nossa vida como cristãos, a nossa vida cotidiana. Dá-nos o entendimento correto da Tua palavra, para que na nossa vida prática honremos o Teu nome, fazendo o que é do Teu agrado, para a glória do Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Irmãos, o capítulo 9, assim como o capítulo 10, é uma continuação daquilo que o apóstolo Paulo começou a discorrer, a falar no capítulo 8. Portanto, capítulo 8, 9 e 10 compõem uma única sessão, na qual ele traz instruções a partir de uma demanda da própria igreja. Os irmãos sabem, a igreja de Corinto levou até o apóstolo Paulo, através de alguns membros desta igreja, uma carta na qual havia uma série de perguntas
a respeito de dúvidas que eles tinham e de problemas que o apóstolo Paulo tratou alguns deles nos primeiros capítulos. Aqui, mais uma vez, como os irmãos perceberam na semana passada, no início do capítulo 8, quando o apóstolo Paulo diz no que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, certamente era uma das perguntas que os coríntios faziam, pois eles tinham dúvidas a respeito do comer ou não comer uma carne que era vendida naquela cidade e que certamente e muito provavelmente tinha sido oferecida a ídolos, a falsos deuses, e que, portanto, qualquer carne comprada nos mercados daquela região, certamente era uma carne que havia sido oferecida a ídolos, e esta era a pergunta que os coríntios faziam ao apóstolo. Havia essencialmente dois tipos de públicos que compravam daquelas carnes, ou que se utilizava delas e que oferecia como oferta aos seus deuses. Havia o próprio Estado que oferecia daqueles animais aos seus deuses, e havia também pessoas em particular que ofereciam nos altares dos deuses pagãos aquelas carnes que eram sacrificadas para aqueles que ofereciam partes daquelas carnes aos seus ídolos, como o apóstolo Paulo deixa muito claro neste capítulo de número 8. Esta carne que era oferecida aos ídolos, ela se dividia em três partes. A primeira parte era de fato consumida ali mesmo no altar pelos sacerdotes, mas sobrava uma grande porção daquela carne que era oferecida. Da sobra, então, da carne que era oferecida aos ídolos, boa parte ficava com o sacerdote. Aqueles em particular que também faziam esse serviço de oferecer aquele animal em sacrifício para os seus deuses, também ficava com uma boa parte daquela oferta, que era uma oferenda aos seus deuses. Portanto, daquilo que sobrava, havia boa parte que era vendida no mercado, no talho. E dessa maneira, os cidadãos daquela região, sendo crentes ou não, ao comprarem as carnes que eram vendidas nos mercados, certamente a grande maioria delas já havia passado pelos templos pagãos e era inevitável que eles acabassem por comer, por consumir uma carne oferecida a ídolos. Dessa porção, o próprio ofertante, ele poderia também levar para a sua própria casa e nas suas festividades privadas, convidando alguns amigos cristãos, e muitos deles iam para a comemoração de algo em casas de particulares, certamente eles se defrontavam com carnes que haviam sido oferecidas aos ídolos. Ou propriamente no templo, alguma festividade que não fosse necessariamente uma oferenda aos ídolos. Muitos desses cristãos, por conviverem socialmente, como todos nós convivemos com não cristãos, eram convidados e muitos participavam sem nenhuma dificuldade daquela festividade e comiam daquelas carnes. Os cristãos, portanto, se comprassem carne no mercado ou se fossem convidados para as casas de seus amigos pagãos ou para as festas nos templos, estavam sempre sujeitos a ter sacrifícios colocados diante deles. Portanto, de fato, era inevitável. Os dois motivos pelos quais aqueles que eram chamados de fortes, que não viam dificuldade nenhuma em comer daquelas carnes, daquelas oferendas, defendiam o consumo
desta carne, pelo menos por dois motivos, por duas razões. Em primeiro lugar, porque para eles, e de fato o apóstolo Paulo se coloca favoravelmente ao entendimento deles, os ídolos não eram absolutamente nada, e que de fato não havia qualquer Deus por trás daquilo, pois só havia e só há um único Deus vivo e verdadeiro. Portanto, aquela oferenda não tinha qualquer valor, e assim não era problema comer daquelas carnes sacrificadas aos ídolos, visto que os ídolos não eram nada. Em segundo lugar, essa carne não pode nos recomendar a Deus, portanto, comê-la não vai nos fazer mais santos diante de Deus, e não comê-la também não vai fazer qualquer diferença no nosso relacionamento com Deus vivo e verdadeiro. Ambos os princípios, de fato, o apóstolo Paulo concorda, são verdadeiros, e portanto o apóstolo Paulo se coloca, em certo sentido, favoravelmente ao pensamento daqueles cristãos fortes, doutrinariamente, no seu entendimento. Mas, ao mesmo tempo, ele corrige algumas inferências práticas que estes cristãos fortes tinham com relação à postura deles diante dos cristãos fracos, de uma consciência não tão madura quanto estes. Na verdade, havia duas questões distintas relacionadas a esse assunto. A primeira era se comer tais carnes do sacrifício era pecado, e em segundo lugar, se era lícito comê-las dentro do recinto do templo. O apóstolo, no capítulo 8, ele não distingue estas duas questões. Apenas no capítulo 10, se for da vontade de Deus, na próxima semana não, mas no outro domingo nós iremos analisar o capítulo 10, onde de fato ele dá as respostas relacionadas a essa questão especificamente. Por ora, ele deixa a questão do jeito que está, ele se posiciona de alguma maneira favoravelmente aos cristãos maduros com relação a essa questão, apenas fazendo uma correção para que eles levassem em consideração a fraqueza do irmão e assim eles pudessem se abster naquele instante, naquela circunstância, destas carnes sacrificadas ao ídolo. Então, essencialmente, é sobre isso que o apóstolo Paulo nos fala no capítulo 8. No capítulo 9, ele continua a tratar da questão, só que ele vai focar agora no seu próprio exemplo de se abster da carne sacrificada a ídolos, e não somente isto. Ele se abstém de outras questões que não são indiferentes, como é comer carne ou não comer carne, outras coisas que eram direito dele como apóstolo, e que ainda assim, por amor àqueles irmãos, inclusive aos irmãos fortes, ele se absteve dos seus direitos. Então ele vai se colocar no capítulo 9 como um exemplo de alguém que, apesar de ter a sua liberdade, de ter os seus direitos, ele se absteve, ele preferiu ficar em prejuízo do que cobrar dos irmãos aquilo que era direito ele cobrar. Então ele coloca isso como um exemplo dele mesmo. Ele não somente tem a doutrina correta, mas ele vive aquela doutrina acima de tudo com amor cristão. Ele não coloca o conhecimento acima daqueles irmãos fracos, mas ele coloca o amor como forma de se conduzir com sabedoria, visando o outro, diferentemente da sabedoria que nos alimenta unicamente, se é uma sabedoria não colocada em prática pelo amor. É uma mera sabedoria, mas quando se coloca a sabedoria em amor, você de fato demonstra a verdadeira sabedoria dada pelo próprio Deus. Ele também se aproveita nesse capítulo 9 para fazer uma defesa
do seu apostolado, pois o seu apostolado estava a ser colocado em causa por aqueles irmãos da igreja de Corinto, em especial aqueles que se achavam fortes, aqueles que se achavam espirituais, aqueles que certamente ficavam com aquele grupo que se dizia de Cristo, enquanto outros, como nós já vimos, se colocavam favoravelmente ao serviço de Pedro, outro de Paulo, outro de Apolo, e um grupo que se colocava como de Cristo, pertencente a Cristo. Este, conforme já mencionamos, provavelmente era o grupo que colocava em causa o apostolado de Paulo, colocando em dúvida se de fato ele era o apóstolo. E Paulo aqui, ele vai fazer a defesa de que de fato ele é apóstolo do Senhor Jesus Cristo. Ele vai trazer argumentos fundamentando isto. De fato, ele já havia falado um pouco a respeito disto no capítulo de número 4. Aqui ele aprofunda um pouco mais a questão, e só na segunda carta é que ele vai de fato focar nessa questão, colocada em causa se de fato ele era ou não apóstolo, ou se somente eram os 12, e ele de fato não era apóstolo, conforme o entendimento desses irmãos. Muito bem, então aqui nesse capítulo 9, ele vai mostrar que ele de fato é uma autoridade apostólica. Ele vai explicar que a razão pela qual ele prefere abster-se da carne sacrificada ao ídolo não é por não ter qualquer liberdade ou autoridade da parte de Deus. Enfim, ele vai colocar o amor acima de todas as coisas, instruindo os fracos e corrigindo os fortes. Portanto, é sobre isso que é discorrido aqui no capítulo 9, e é sobre isso que nós vamos examinar, se Deus quiser, até o versículo de número 14. Estejamos, portanto, com a Bíblia aberta e atentos a respeito do que ensina aqui o apóstolo Paulo. E antes de começarmos essa introdução do versículo de número 1, observemos que ele encerra o capítulo anterior dizendo o seguinte, verso 13 do capítulo 1: Por isso, se a comida serve de escândalo ao meu irmão, nunca mais comerei carne, para que não venha a escandalizá-lo. O apóstolo Paulo, apesar de livre, ele opta por não comer carne. Não é porque ele não tenha liberdade, não é porque ele não tenha autoridade para tal, mas é, conforme já vimos, por amor aos seus irmãos de consciência fraca. Pois, segundo ele, não é a comida que nos recomenda a Deus, pois nada perdemos se comermos e nada ganharemos se comermos. E no verso 9, vede, porém, que essa vossa liberdade não venha de algum modo a ser tropeço para os fracos. Então, fundamentado nisto, ele diz no verso 1: não sou eu porventura livre? Então, quando ele diz neste verso 1 e indaga de forma retórica, é claro que ele sabe a resposta. É apenas uma forma retórica ao fazer esta indagação. Não é que ele queira a resposta por parte dos coríntios. Ele sabe muito bem a resposta. A resposta é que, de fato, ele é livre. Ele tem consciência disso. E ele quer fazer um apelo à consciência dos irmãos para colocar em evidência a liberdade que ele tem de comer ou não comer a carne sacrificada ao ídolo. E ele, por esse motivo, ele pergunta: não sou eu porventura livre? E a resposta é sim, tu és livre para fazeres tua escolha. Entretanto, a escolha, apesar da liberdade, é uma escolha por amor.
Ele se absteve com toda a liberdade que ele tinha de comer carne sacrificada a ídolos em favor do irmão de consciência fraca que achava que aquilo era pecado e que seria induzido a comer carne sacrificada a ídolo e assim estaria pecando contra o próprio Deus. Para não colocar tropeço ao irmão de consciência fraca, Paulo, apesar de livre, ele prefere se abster nas circunstâncias em que o irmão está presente, de não comer carne sacrificada a ídolos. Isso é importante, meus irmãos, porque uma coisa que é óbvia e que muitas vezes nós não nos apercebemos é que nós somos diferentes. O nosso nível de maturidade, de conhecimento da palavra de Deus, de vida prática cristã é muito diferente. Há uma variedade imensa entre nós de maturidade. Alguns são mais maduros, outros menos maduros, ambos pecadores. E ambos devem tratar uns aos outros com temor e tremor e com misericórdia. Vocês observam que há tantas diferenças e tantos problemas numa igreja cristã. Paulo nunca, jamais nega que esta igreja é uma igreja cristã. Ele chama a todos de irmãos. Coisas absurdas, ao ponto de um dos irmãos, conforme já vimos, ter uma relação íntima com a sua própria madrasta. Paulo ainda assim chama a igreja e todos eles de irmãos e obviamente os corrige, pois se continuassem nesse estado, dariam a perfeita percepção de que não deveriam ser tratados como irmãos. Mas enquanto isso, ele de fato os trata como irmãos. Isso já é importante, apesar de sermos livres para muitas coisas, inclusive coisas indiferentes, que por si só não são pecaminosas, devemos olhar para o nosso irmão com ternura, com compaixão. Sabemos que todos nós podemos incorrer nestes mesmos erros, apesar de fortes, apesar de maduros. Paulo, portanto, faz esta indagação de que, apesar de indiferente comer ou não comer, ele se absteve, apesar do seu direito e apesar de sua liberdade. A segunda pergunta retórica que ele faz é: não sou apóstolo? E isto já nos deixa claro de que havia dúvidas por parte de alguns daqueles irmãos a respeito do seu apostolado, se era legítimo ou não. Afinal de contas, ele não havia convivido, como era exigido, com o Senhor Jesus Cristo. Ele não acompanhou o ministério do Senhor Jesus Cristo aqui na terra. Ele de fato não viu e não esteve com Jesus naqueles 40 dias que Jesus esteve entre os seus discípulos e entre os seus apóstolos. Era requerido para ser apóstolo ter convivido com o Senhor Jesus Cristo desde João Batista. Era requerido ter sido chamado diretamente pelo próprio Senhor Jesus Cristo para ser apóstolo. Era requerido ter visto o Senhor ressurreto dentre os mortos para que de fato fosse chamado de apóstolo. E apóstolo no sentido estrito da palavra, porque a palavra apóstolo, ela tem o seu sentido mais geral. A palavra apóstolo é, por exemplo, utilizada para Epafrodito, para Barnabé, para Timóteo, mas no sentido de um missionário, de alguém que é enviado. Assim como ancião. Ancião é uma pessoa de certa idade, não é? Mas na igreja nós temos um ofício de ancião, que na igreja preteriana, na igreja reformada, nós chamamos de presbítero, mas que literalmente significa ancião. É um termo técnico, é ancião, mas um ancião oficial. Da mesma forma, apóstolo, havia uma designação para apóstolo no seu sentido mais técnico, mais estrito, e aí se encaixam apenas os 12 e mais o apóstolo Paulo, e a ancião ou apóstolo enviado no sentido mais geral, como Barnabé, o enviado, como Timóteo, Epafrodito e outros mais que eram chamados de apóstolo neste sentido. E daí nós percebemos que não há mais apóstolo hoje. Não há ninguém que tenha convivido,
visto Cristo ressurreto dentre os mortos. Apenas os apóstolos, pois foram postos com aqueles que foram o fundamento da igreja, anunciar em primeira mão a ressurreição do Senhor Jesus Cristo e o seu ministério. E é por esse motivo que Paulo ele faz a sua defesa de que de fato ele era apóstolo. Observe que ele diz: não sou apóstolo, e logo em seguida ele diz: não vi Jesus nosso Senhor. Então Paulo viu Jesus Cristo. Se isso era uma exigência, ter visto Jesus ressurreto, Paulo viu Jesus ressurreto dentre os mortos. Não foi uma mera visão, um sonho, mas ele de fato viu, ele testemunhou que Jesus Cristo havia ressuscitado dentre os mortos. Foi algo muito especial. E ele foi vocacionado, chamado pelo próprio Cristo para ser o seu apóstolo. Portanto, ele de fato tinha as credenciais apostólicas. E ele próprio disse que era como que um nascido fora do tempo. De fato, foi algo estranho, sobrenatural, diferente dos demais que conviveram literalmente com Jesus Cristo. Mas Paulo viu com seus próprios olhos o Senhor Jesus Cristo. Ele foi chamado diretamente, ele ouviu a voz do Senhor, o chamando para ser de fato um apóstolo. E logo em seguida ele teve de fato algumas revelações, nesse sentido sim. Ele teve visões de Jesus Cristo, mas ele de fato, lá no caminho de Damasco, ele viu, embora o Senhor glorioso, uma luz que brilha. Foi assim que ele viu Jesus e caiu por terra. E mais adiante no texto de Atos dos Apóstolos, nós vamos perceber que de fato ele viu Jesus Cristo, não apenas ouviu a sua voz. E há várias passagens bíblicas, eu gostaria de ver com os irmãos, que nos mostram isso. Por exemplo, nessa mesma primeira carta, no capítulo de número 15, no versículo de número 8. Quando ele faz referência a 500 irmãos que foram testemunhas da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, mas que não eram apóstolos, e faz referência dos apóstolos que viram o Senhor Jesus Cristo ressurreto, e em especial o apóstolo Pedro. E ele diz assim no verso 8 do capítulo 15: e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Então foi uma visão diferente daquelas que, quem sabe, alguns tiveram em sonho, naquele contexto apostólico, não é? Hoje isso não procede mais. Essa coisa de ter visto Jesus, ter se convertido por uma visão, por um sonho, por uma revelação, não é assim. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. A fé não vem por visões, por sonhos. É por isso que Jesus disse: ide e pregai o Evangelho. Quem crê e for batizado será salvo. Crer o quê? Na pregação da palavra. Esse é o meio. A fé vem pela pregação, não vem por outro modo. Só que, de fato, o apóstolo Paulo viu o Senhor Jesus Cristo. Ele já havia ouvido o Evangelho através de Estevão, e ele lutava contra isso, e o Senhor de forma especial o chama. Atos 22:14, há outras passagens, mas vamos nos ater em apenas algumas. Diz assim: então ele disse: o Deus de nossos pais de antemão te escolheu para conheceres a sua vontade, veres o justo e ouvires uma voz de sua própria boca. Paulo, portanto, ele viu o justo e ele ouviu do justo, da própria boca do justo, que é o Senhor Jesus Cristo. E por último, no verso 17 do capítulo 9 de Atos, diz assim: então Ananias
foi a referência que acabamos de ler, foi e entrando na casa, impôs sobre ele, sobre Paulo, as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber, o próprio Jesus, que te apareceu do caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Portanto, de fato, o apóstolo Paulo faz a sua defesa, a sua apologia de que ele era um apóstolo chamado pelo Senhor Jesus Cristo. Acaso não sois fruto do meu trabalho no Senhor? Agora o apóstolo Paulo apela como fundamento de que de fato ele era apóstolo, assim como os 12, porque a igreja de Corinto foi fruto do seu trabalho. E o interessante que ele faz referência a Jesus, não como Jesus Cristo, como ele costuma fazer, na maioria das citações que ele se refere a Jesus. Jesus Cristo aqui, ele apenas diz: não vi Jesus nosso Senhor. Uma referência à humanidade, provavelmente, de Jesus. E, então, voltando ao que eu acabara de falar, acaso não sois frutos de meu trabalho no Senhor Jesus? De fato, a igreja de Corinto era obra das mãos do apóstolo Paulo no sentido meramente mediatório, como instrumento, obviamente. Ele já havia dito no capítulo 3, versos 5 a verso 7, que ele não era nada, Apolo não era nada, apenas um instrumento nas mãos de Deus. Ele diz assim: quem é Apolo e quem é Paulo? Servos, por meio de quem crestes. Portanto, ele não se coloca aqui como instrumento salvífico da salvação das almas daqueles coríntios, porque a causa eficiente da conversão de qualquer ser humano é o próprio Deus. Não são argumentações humanas, não é sabedoria humana que converte pessoas, não é fazendo uma política de entretenimento na igreja que nós vamos atrair pessoas e elas vão se tornar cristãs. É uma obra sobrenatural do Espírito Santo. Agora, ele usa um meio natural, falar, mas falar não qualquer coisa, falar as boas novas do Evangelho, e o Espírito Santo então aplica e converte. A igreja de Corinto, apesar de tão problemática que era, foi de fato Paulo usado como instrumento para a conversão daqueles irmãos, e eles são prova cabal do ministério apostólico, pois Paulo estava muito desanimado em virtude dos judeus não aceitarem o Evangelho quando ele foi à sinagoga pregar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E aí sim, em visão, o Senhor aparece a ele e o anima. O próprio Jesus Cristo diz: porque eu tenho muito povo nessa cidade, então prega, porque não está nas tuas mãos, no teu poder, na tua força, na tua argumentação, mas está no facto de que eu tenho muito povo nessa cidade. Portanto, prega, que o meu povo vai ouvir a voz do bom pastor e vai segui-lo. E foi assim, de fato, ocorreu. Se não sou apóstolo, ele diz no verso 2, para outrem, certamente eu sou para vós outros, por estes argumentos que acabo de fazer referência. Porque vós sois o selo, o certificado, a garantia do meu apostolado no Senhor. Vocês são a prova cabal, o meu selo, o certificado de garantia de que eu sou enviado do Senhor. Porque foi Ele que fez a obra. A minha defesa, verso 3, a minha apologia perante os que me interpelam, os que me examinam e colocam em causa se eu sou apóstolo ou não, é esta:
que eu acabo de vos anunciar, mas eu tenho mais a dizer, como defesa do meu apostolado. E aí ele vai dar aqui, a partir do verso 4, 3 exemplos do cotidiano, falando a respeito dos seus direitos como apóstolo. Aí ele apela às consciências dos irmãos para verem que de fato Paulo se absteve de coisas muito mais sérias do que simplesmente comer ou não comer carne sacrificada a ídolos. Isso ele fala como repreensão aos cristãos fortes, os maduros, não é? Os reformados da igreja. Havia reformados na igreja, mas Paulo se dirige aos reformados e puxa a orelha deles. Ele então vai falar a respeito do comer. No verso de número 4, ele vai dar o exemplo das esposas como companheiras em viagens dos apóstolos, no verso 5, e vai falar do seu próprio sustento e sustentos dos que servem a Deus nesse ministério, no versículo de número 6. Portanto, são 3 direitos, onde ele vai falar também de deveres. Acompanhe, verso 4. Não temos nós o direito de comer e beber? Pergunta os apóstolos a eles. Porque eles deixaram Paulo na mão. Eles não deram os sustentos, recursos necessários para o ministério apostólico, justamente por desconfiarem de Paulo como mercenário. A igreja não sustentava o ministério do apóstolo Paulo. Ele não se queixou disso. Ele trabalhou com as próprias mãos para o sustento dele, até Timóteo e Silas chegar com a oferta vindo da Macedônia para ele se dedicar à palavra. Pois os irmãos devem lembrar, o apóstolo Paulo, ele teve que trabalhar com tenda, que era a sua profissão que ele aprendeu com papai e mamãe. Como judeu, eles aprendiam uma profissão desde cedo. Isso nos serve também de exemplo, dar aos nossos filhos desde cedo uma profissão, para ele não ficar na dependência do Estado, eles aprenderem a trabalhar com as suas próprias mãos, ter o seu sustento, sustentar a família, ajudar os irmãos. Para isso que Deus nos ensina a trabalhar, cumprindo o seu mandamento. Mas Paulo, que tinha direito de ser sustentado pela igreja, ele se absteve disso. Não temos nós o direito de comer e beber, e aqui é no sentido de comer e beber sendo sustentados pela igreja. E a resposta é sim. Tem sim, Paulo. Tem sim esse direito. Ele vai mostrar por quê. Depois ainda, ele vai nesse segundo exemplo, ele vai categorizar, falando dos 12, falando dos irmãos do Senhor. O Senhor Jesus Cristo teve pelo menos 4 irmãos homens e algumas mulheres, irmãs legítimas, filhas de Maria e José, e do próprio Cefas. Observe o verso 5. E também de fazer-nos acompanhar de uma mulher irmã, como fazem os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas. Ou somente eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar? Portanto, os demais apóstolos, os 12, faziam uma obra missionária de apóstolo, de enviados, sendo acompanhados de suas esposas. Eles eram casados. E a igreja não somente sustentava a obra missionária destes apóstolos, como da família também. Eles e suas esposas. Eles iam fazer essa obra missionária acompanhados de suas esposas. E a igreja sustentava. E Paulo era só, quando muito, acompanhado de Barnabé. E a igreja não sustentava. E é por isso que ele faz essa sua defesa, essa sua argumentação. Ele tinha direito, sim. Ora, eles não sustentavam Pedro, os 12 apóstolos e suas famílias, que acompanhavam no seu ministério?
Ele não tinha direito, sendo apóstolo também, e sendo solteirão, muito provavelmente. Ou somente eu e Barnabé não temos direito de deixar trabalhar. Obviamente, deixar de trabalhar aqui não é que ele não considerasse o ministério apostólico como um trabalho. Porque ele próprio diz, aquele que não trabalha é que não come. Então ele não seria contemplado com a ajuda dos irmãos. Ele está falando do trabalho secular, que ele teria de se abster, embora ele, para os coríntios, não se absteve, mas ele teve que trabalhar para se sustentar, já que a igreja não sustentava, não é? Mas ele e Barnabé se abstiveram disso, eles teriam direito também de serem sustentados pela igreja, e não eram. Então é claro que ele está se referindo ao trabalho secular. Ele teria direito de não trabalhar vendendo e fabricando tenda, mas se dedicando única e exclusivamente ao trabalho missionário, que é trabalho. Eu já ouvi casos de alguém bater na casa do pastor para ter uma conversa com ele, e a mulher chegar e disse, olha, ele está no quarto em oração. Aí você acha que ele não está fazendo nada, então chama ele para, queria ter uma conversinha com ele. Então oração é fazer nada para eles. E outros, o pastor está a estudar, a se preparar para a pregação do domingo. Já que ele não está fazendo nada, não está a trabalhar, então ele devia ter mais tempo para visitar, para fazer isso, fazer aquilo. Isso é trabalho, e não é um trabalho fácil, meus irmãos. Eu estou passando na pele isso, não é um trabalho fácil. É um trabalho que requer dedicação. É um trabalho que requer seriedade. Não é que nós não devamos ser simpáticos, agradáveis, brincalhões, certos momentos, certas circunstâncias, mas para esse trabalho não é uma coisa fácil, qualquer. É um trabalho que, se trabalhado corretamente, Deus abençoa, e a igreja tem que acompanhar. Ele tinha esse direito. Ele vai dar 3 exemplos do cotidiano, e depois ele vai dar exemplos bíblicos a respeito de sua defesa, a partir do verso 7. Ele vai falar como exemplo de uma recompensa da reciprocidade daquele que trabalha, que se exige salário. Trabalho, salário. Essa é a lógica. Ele vai dar 3 exemplos do cotidiano, do senso comum, para demonstrar isso. Um é a respeito do soldado, um outro é a respeito do lavrador, e um outro é a respeito do pastor. Observe esse verso 7. Quem jamais vai à guerra à sua própria custa? É o primeiro exemplo que ele dá. Ora, um soldado, imagina um soldado é convocado para a guerra, para defender o seu país, a sua nação. Aí o soldado diz, olha, eu não tenho armas, portanto eu vou trabalhar para comprar armas, para poder lutar em favor do povo. A batalha perdida. Enquanto ele trabalha, o exército do inimigo vem e acaba com ele. É o papel do Estado, é o papel da nação, alimentá-lo com armas, e alimentá-lo com comer e com beber. Não vai ter que trabalhar com as próprias mãos para ir à guerra, é óbvio. Ele tem que ser sustentado para fazer a tarefa dele, que é defender a nação, defender o povo. Então, quem jamais vai à guerra à sua própria custa? É óbvio. É um exemplo claro do apóstolo Paulo. Ele quer aplicar isso ao seu ministério apostólico, ao ministério pastoral. Quem planta vinha e não come do seu próprio fruto? Quem que planta e não come daquilo que é seu, do seu trabalho? Não, deixa só para o vizinho, vou passar fome aqui e não vou comer nada dessas maçãs. Essas maçãs é
para os vizinhos, essa uva é para os vizinhos. Eu não posso comer, eu não tenho direito não. Eu plantei, mas é para os vizinhos. É óbvio, é outra questão óbvia. E por último, ou quem apacenta um rebanho não se alimenta do leite do rebanho. Também é outra questão do cotidiano óbvia. Ele quer dizer com isso que aquele que trabalha no ministério de pregar a palavra de Deus, ele é digno de receber por parte daqueles que estão a ser alimentados. É uma questão óbvia, mas para que isso não fique meramente em ilustrações do cotidiano, do nosso convívio, e que se aplica no mundo secular, ele vai mostrar a Bíblia. Ele vai mostrar que não é meramente um exemplo do nosso cotidiano, que ele está forçando a barra para ele receber qualquer sustento, e aqueles que trabalham em favor da igreja, alimentando a igreja pela palavra de Deus. Porventura falo isto como homem? Ele pergunta no verso de número 8. Ou não diz também a lei? Ou a palavra de Deus também não corrobora com essa ideia do nosso cotidiano? Ele pergunta. E aí ele vai dar também 3 respostas a respeito dessa questão, 3 exemplos bíblicos, sempre 3 aqui, não é? Observe o verso 9. Porque na lei de Moisés está escrito, está lá escrito: não atarás a boca ao boi quando pisa o trigo. O boi, de forma circular, com 2 pedras, uma côncava, outra convexa, girava em torno do trigo que estava lá abaixo para separar a palha do trigo propriamente. Enquanto o boi circulava, caía algo e ele se alimentava daquilo, ele estava a trabalhar. Na lei de Moisés nos é dito isto, de fato. Mas o apóstolo Paulo disse que isso foi posto lá, não foi para que os bois lessem, porque boi, até onde eu sei, não fez, não aprendeu, né, a ler, escrever essas coisas, e não foi posto para eles, foi colocado para nós como exemplo. Acaso é com bois que Deus se preocupa? É claro que Deus se preocupa com os animais, Ele quer que tratemos bem, mas a ênfase é do maior para o menor. A maior importância está no homem, que foi feito à imagem e semelhança de Deus. Portanto, o texto foi colocado como um exemplo para nós de que aquele que trabalha deve ter direito de se alimentar como fruto daquilo que foi produzido por ele. Ou é seguramente por nós, verso 10, que ele o diz, que o texto está lá, escrito por Moisés, certo que é por nós que está escrito. Quando fala a respeito do boi, aquilo é um exemplo para nós seres humanos. Pois o que lavra, cumpre fazê-lo com esperança. O que pisa o trigo, façam na esperança de receber da parte que lhe é devida, ou literalmente da parte que espera. Quem trabalha é expectável, ele espera uma recompensa, é de direito, é justo. Trabalho e salário. Paulo trabalhou em prol daquele povo, portanto, era natural que ele esperasse daquele povo uma recompensa. Mas ele coloca tudo isso, e a gente vai ver logo no último verso aqui dessa sessão, para mostrar a eles que ele deu o exemplo. Até coisas que eram do direito dele, ele se absteve. Diferentemente de uma coisa indiferente como carne sacrificada a ídolos, que bastava os irmãos se absterem de algo indiferente. Ele se absteve não foi de algo indiferente, não. Deixaram ele na mão, sem sustento. E olha que ele não tinha esposa, filhos, enquanto aos outros a igreja ajudava. E ele foi, de fato, o desbravador ali. Não foram outros, foi o próprio apóstolo Paulo que sofreu perseguições.
Por isso que ele faz a aplicação desse verso 11, dizendo: se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bens materiais. Ficou claro, né, irmãos? Ficou claro aonde é que ele queria chegar. Ele e certamente Apolo e Barnabé e outros mais semearam coisas espirituais. Será muito recolher de vós bens materiais? É injusto isso? É injusto? Se outros participam desse direito sobre vós, conforme acabei de mencionar, não temos nós em maior medida? Porque trabalhamos muito mais e vocês são fruto do meu trabalho, é isso que ele quer dizer? Entretanto, não usamos desse direito, antes suportamos tudo para não criarmos qualquer obstáculo ao Evangelho de Cristo e mesmo entre os crentes, para não ser obstáculo. Eu preferi nem receber salário de vocês, mas ter que fabricar minhas tendinhas, abrir atividade lá no CEF e vender as minhas tendas para o meu sustento. Mas eu continuei alimentando vocês com as palavras do Evangelho. E vocês achavam que isso não era trabalho. Era um passatempo. Verso 13. Não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados, é outro exemplo bíblico, do próprio templo se alimentam? Não era assim entre os levitas? Não era assim entre os sacerdotes? Não era assim entre o povo judeu? Eles recebiam o dízimo do alimento do povo que tinha propriedade. Os levitas não tinham, porque Deus estabeleceu que eles não teriam propriedades, os levitas, que eles não teriam sustento próprio pelos trabalhos seculares deles. Eles iriam se dedicar única e exclusivamente às atividades religiosas, espirituais daquele povo, enquanto o povo trabalhava. Eles não tinham direito, eles que serviam ao altar do Senhor, teriam direito. É isso que o apóstolo Paulo diz aqui, apontando a Escritura Sagrada. E quem serve ao altar, do altar, tira o seu sustento? Não é assim? E por último, verso 14. Assim, conclusão, ordenou também o Senhor. Foi que o Senhor ordenou aos que pregam o Evangelho que vivam do Evangelho. Ficou claro, né? Ele cita o Novo Testamento com a palavra de Deus. Ele cita o que o próprio Jesus falou no Evangelho. Ele não somente cita o Antigo Testamento como palavra de Deus inspirada, escrita, registrada, mas ele cita o Evangelho de Lucas, o Evangelho de Mateus, onde o Senhor disse que o trabalhador é digno do seu salário. O próprio Jesus saiu da boca de Jesus. Paulo cita, ele já conhecia o registro do Evangelho, que está lá escrito. Ele tinha os Evangelhos como palavra de Deus inspirada, assim como eram suas cartas, assim como eram as cartas de Pedro, assim como eram as demais cartas do Novo Testamento, palavra de Deus inspirada. Assim ordenou também o Senhor. O Senhor aqui é uma referência ao Senhor Jesus Cristo, aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Portanto, é direito dos que pregam o Evangelho viver do Evangelho. E é dever da igreja sustentar estes servos fiéis. É direito da igreja. Enfim, irmãos, como aplicação, não temos mais apóstolos hoje, irmãos.
Os apóstolos se restringiram aos 12 e mais um, o apóstolo Paulo. O que temos é a palavra apostólica inspirada nas escrituras do Antigo e do Novo Testamento. É palavra de Deus. Segundo lugar, aqueles que na verdade não são sucessores, né? Mas que se utilizam da sucessão apostólica, que é a palavra escrita, inspirada, não devem pregar outra coisa, senão o Evangelho. É o Evangelho que salva, não é outra coisa qualquer. E ele é proclamado por meio de palavras, boca de homem, falando, mas falando com fidelidade, palavra de Deus aqui. Não vamos esperar ver anjo em cima de árvore, não. Não vamos esperar que os anjos proclamem, porque não vai ser desse jeito, não. Nem vamos orar para que as pessoas tenham um sonho, não. É obrigação nossa. Não da forma com que é proclamada a palavra de Deus, de forma autoritativa, porque aqui pregar é no sentido oficial, né? Mas do testemunhar de Jesus Cristo aos nossos vizinhos, os nossos amigos de trabalho, de escola. É assim que a palavra de Deus nos ensina. Depois, irmãos, saibamos que nós somos diferentes, conforme nós já vimos, né? Há diferentes níveis de santificação, há diferentes níveis de maturidade. Nós, assim como tratamos os nossos filhos, né? Às vezes os filhos são tão diferentes, né? Estava olhando aqui para os filhos de Regina e de Wellington, assim que a gente chegou aqui, como eles são diferentes, né? E aí você, às vezes, fala de uma forma diferente para um e para outro, né? De acordo com o que é. Um é melhor do que o outro, mas são diferentes, né? Às vezes tem um mais sensível, um menos sensível. Temos que ter habilidade para lidar com essas coisas, né? Alguns são mais atrevidos, outros não. Então tem que saber lidar com essas coisas. Os filhos estão chegando na igreja, né? Nós já temos o Mateus aí do Felipe e da Anitta. Nós já temos o Davi do Ayrton e da Amanda, e muitos mais, se Deus quiser, virão, e já temos outros aqui. Também os pais devem saber lidar com essas diferenças. E a igreja, e de nós uns para com os outros, devemos também ter habilidade. Eu confesso que muitas vezes eu não tenho habilidade, né? Às vezes eu sou grosso, não percebo muito a sensibilidade das pessoas e acho que todo mundo é igual. E aí lido de uma maneira assim, grosseira, achando que estou tratando de forma meramente lei, não tem misericórdia. Se Deus me tratasse assim, imagina, né? Coitado. Então, irmãos, e por último, sabemos que o trabalho que não é o trabalho secular é trabalho. Se for levado a sério, é trabalho. E não é pouco trabalho, é trabalho para valer. Para não estarmos alimentando o povo de Deus com abobrinha, né? Com bobagens, só entretendo bodes, como se diz, né? Mas alimentando para que sejamos edificados e que haja uma diferença. De 3 anos e meio para cá, que haja diferença, e é perceptível a diferença, né? Todos nós, de famílias, como Deus nos tem feito amadurecer por meio da palavra. Ele não só constrói, ele também mantém as nossas vidas pela palavra. Ele não só criou o mundo com a sua palavra poderosa, ele alimenta, cuidando do mundo também com a sua providência, que veio também por meio de palavra. O Evangelho também é assim, por meio de palavra, que ele vai nos construindo
né? E nós construindo uns aos outros. Estejamos atentos, portanto, não sejamos negligentes como foi a igreja de Corinto, e aquele que está em pé, olhe para que não caia. Se Deus permitir, iremos dar continuidade na próxima semana, há muito mais a ser dito aqui, e na outra, se for da vontade de Deus, com o capítulo 10, onde ele vai agora sim dar respostas quanto a comer carne sacrificada no templo, na casa de amigos ou na sua própria casa, se de fato, isso ele deixou em suspense, né? Se de fato a resposta é sim ou não, ou mais ou menos, ou a depender das circunstâncias. Então os irmãos continuem a orar para que Deus continue a nos instruir em sua palavra. Amém.